Caros camaradas, estimados amigos, a primeira coisa que quero destacar é a importância da luta dos trabalhadores para as reposições e avanços conseguidos nos últimos 4 anos. Vieram aqui vários exemplos. A luta dos reformados do metro entre 2012 e 2015 foi um elemento decisivo no processo que permitiu recuperar o pagamento dos complementos de reforma, foi um ponto de viragem na reposição dos direitos, já que encontramos logo aí a resistência do PS, do governo do PS. Mas também a luta erguida entre 2009 e 2015 pelos trabalhadores dos transportes contra os PECs do governo do PS e depois contra a concretização pelo governo do PSD-CDS do Pacto de Agressão das Troicas, que foi um dos elementos decisivos para que se revertessem várias privatizações, se recuperasse o primado da contratação coletiva e se pusesse fim ao roubo e congelamento de remunerações do setor empresarial do Estado. A luta dos ferroviários, exigindo já do governo do PS a primeira integração de todos os trabalhadores precários, incluindo os das empresas do trabalho temporário, como se verificou particularmente na EMF e nas infraestruturas de Portugal. Foi a luta dos trabalhadores, a par da iniciativa política da CDU, que permitiu derrotar as ditas inevitabilidades e salvar empresas, direitos e remunerações. Iniciativa política do PCP e da CDU não apenas na criação de condições para afastar o PSD-CDS do governo e para a tomada de posse de um governo minoritário do PS, mas igualmente iniciativa política em torno de cada aspiração concreta. Foram os deputados eleitos pela CDU quem apresentou o projeto de lei de devolução dos complementos e projeto de lei que revertia a privatização do metro e da Carris. Quem se bateu na discussão dos orçamentos de Estado para eliminar os artigos onde emanava o conjunto de ataques aos trabalhadores do setor empresarial do Estado. Sim, camaradas e amigos, a luta dos trabalhadores e a intervenção da CDU foram e são determinantes para fazer o país avançar. Em segundo lugar, queria entrar na matéria desta reunião pública com trabalhadores das empresas do transporte público. Por mais e melhores transportes públicos, a luta continua. Também no que respeita aos transportes públicos, a CDU deu uma importante contribuição para a alteração da realidade e importa recordar que chegamos ao ano 2015 com os transportes públicos profundamente degradados pela ação direta do governo PSD-CDS, que aumentou os preços, reduziu a oferta, congelou investimentos, despediu trabalhadores e atacou direitos e remunerações, mas igualmente fruto dos excessivos processos de liberalização sucessivamente desenvolvidos pelo PS, PSD e CDS, em articulação com as políticas impostas a partir da União Europeia. A este propósito, convém recordar, por exemplo, que o Plano Nacional de Infraestruturas do Governo PSD-CDS assumia explicitamente que o país não investiria em transportes públicos na década seguinte, porque isso, no dizer deles, não era prioritário. Pela nossa iniciativa, conseguimos trazer o PS na área metropolitana de Lisboa e no Governo até uma antiga estruturante proposta do PCP e da CDU, o alargamento do passe social intermodal a toda a área metropolitana, a todos os operadores e a todas as carreiras, com uma significativa redução tarifária. Desde 1997, que o PCP e a CDU vinham apresentando esta proposta, sucessivamente chumbada na Assembleia da República, como, por exemplo, em 2016, onde PS, PSD e CDS, com a abstenção do BE, a voltaram a chumbar. Mas uma causa que é justa nunca se pode dar por vencida. Em 2016, 2017 e 2018, lançámos importantes campanhas políticas de massas pelo alargamento do passe, recolhemos dezenas de milhares de assinaturas, fizemos aprovar moções em dezenas de autarquias, distribuímos centenas de milhares de panfletos
vencendo resistência, alargando apoios e acabámos por conseguir abrir o caminho que permitiu este extraordinário avanço. O alargamento do passo social trouxe uma redução significativa de custos aos utentes, alargou a mobilidade com um passo que permite utilizar todos os modos de transportes de Setúbal à Ericeira, de Vila Franca ao Cabo da Roca, à Alcochete ou à Rábida. Só nesta região, quase 200 mil novos utentes passaram a utilizar os transportes públicos com todas as vantagens para a economia, para a saúde e para o ambiente. Para concretizar este avanço, nasceu no Orçamento do Estado de 2019 o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que permitiu alargar ao país o processo de redução tarifária, descentralizando verbas para as áreas metropolitanas e para as diferentes comunidades intermunicipais. O impacto do alargamento do passo é tão grande que todos procuram agora assumir a sua paternidade. Mas a realidade é que apenas um partido, o PCP e a CDU, colocou no seu programa eleitoral 2015 a proposta de alargamento do passo social intermodal e até foi mais longe e a considerou como uma das 25 medidas urgentes e inadiáveis que então apresentou ao povo português. Iniciativa do PCP, mas também iniciativa e património de luta e intervenção do Partido Ecologista aos Verdes, cuja ação há muito tem colocado o transporte público coletivo, particularmente em modo ferroviário, no centro das políticas ambientais que o país precisa. Que ninguém tenha qualquer dúvida. Só a iniciativa da CDU, a par da luta dos utentes e dos trabalhadores, permitiu a concretização deste avanço. E sim, é verdade, existem riscos desta medida andar para trás, pelo que cada voto na CDU será um contributo concreto para defender esses avanços e apontar para a necessidade de avançar mais. É preciso avançar mais, sim, particularmente no que respeita à oferta. E aqui fizeram-se sentir as limitações do atual governo, a sua submissão aos critérios impostos pela União Europeia e o alinhamento de sempre do PS com os processos de liberalização. Particularmente grave foi a não contratação de trabalhadores para as empresas públicas. Vieram aqui vários exemplos de como a falta de trabalhadores na manutenção e reparação de comboios levou o caos ao metropolitano de Lisboa e supressão sucessivas na CP, das estações desertas e da falta de maquinistas, e de como isso se refletiu na operação, da tentativa de externalizar o máximo das funções, degradando o emprego, a qualidade, a fiabilidade da operação, aumentando custos reais, mas cumprindo limites à contratação pública impostos pela União Europeia e as multinacionais. Igualmente grave foi o não investimento em material circulante e navegante. Com este governo a mudar o discurso, mas a manter a prática, a prometer comprar material, mas a manter o desinvestimento, com os concursos lançados tarde e de forma insuficiente. Os 22 comboios para o regional são, para já, apenas um anúncio e uma promessa, e deixam de fora a necessária aquisição de comboios para o longo curso e para o serviço suburbano. Os 7 metros para o metropolitano de Lisboa são igualmente insuficientes para o necessário aumento da oferta e são igualmente apenas um anúncio e uma promessa. É que não podemos esquecer que em Portugal os últimos 7 concursos para a compra de comboios foram anulados depois das eleições. Significa isto que Portugal há mais de 20 anos que não compra nenhum comboio, realidade ainda mais dramática, porque fruto da mesma política também os deixou de produzir. E igualmente grave foi o não investimento nas infraestruturas de transportes, apesar das muitas promessas. Os programas sucedem-se, os anúncios também. Até nos últimos meses o governo PS até parece assumir a necessidade de investir na infraestrutura e nos transportes públicos, e vemos PSD e CDS a falar de investimentos sem corar de vergonha, mas a realidade é que nestes anos mandaram mais as cativações e os adiamentos.
Sim, o país precisa de investir nas suas infraestruturas de transportes, nas linhas de caminho de ferro, no metropolitano, sem desperdiçar recursos na dita linha circular e avançando para a ligação a Alcântara e a Loures, na rodovia, modernizando, qualificando, incorporando produção nacional, assumindo o investimento no transporte público como uma alavanca para o desenvolvimento do país. Nestas questões é fundamental andar para a frente, investir num significativo aumento da oferta dos transportes públicos, contratar de facto trabalhadores em falta, concretizar o Plano Nacional para o Material Circulante que o PCP apresentou, a Assembleia da República aprovou e que o Governo e a CP, só há poucos meses das eleições, começaram a dizer querer concretizar. Aumentar o investimento público, expandir, modernizar e eletrificar a infraestrutura pesada dos transportes. Andar para a frente para que os transportes públicos possam, de facto, assumir o papel central na mobilidade das populações, substituindo a atual utilização intensiva do transporte individual, com os ganhos consequentes para a economia, para a saúde das populações, para a defesa do meio ambiente. Andar para a frente, revertendo os processos de liberalização em curso, o do táxi, que está a ser esmagado pela concorrência desleal das multinacionais, o da ferrovia, onde se preparam para abrir linhas lucrativas da CP à operação das multinacionais estrangeiras, o da rodovia, onde os concursos que estão a ser preparados ameaçam direitos dos trabalhadores, recursos do Estado e o futuro do transporte público. Andar para a frente ainda, como propõe a CDU, levando a intermodalidade e a redução tarifária a todo o país, estabelecendo um teto máximo nacional de 40 euros para um passe mensal que dê acesso aos transportes públicos de cada região e de ligações pendulares interregionais, avançando por uma progressiva desmercantilização deste serviço público até à universalidade e gratuitidade do seu acesso. E para avançar mais, para uma política patriótica e de esquerda nos transportes públicos, é preciso reforçar a CDU, é preciso dar mais força à CDU. É uma questão central para que possamos dizer isto vai continuar a andar para a frente. Muito obrigado.